É hora de nós conversarmos com o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, que vai atualizar as informações do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Olá, Luca. Olá, Marcelo. Olá a todos da segunda edição do Jornal da Manhã. Nós temos hoje muitas tensões ainda se formando na região da fronteira entre ambos os países, principalmente na cidade de Kharkiv, que é muito populosa, né? Uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, e pela primeira vez a Rússia acusa a Ucrânia de atacar o seu território. Disse que foi atacado um depósito de gasolina na cidade de Belgorod, que fica a cerca de 40 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, também uma cidade bastante populosa, 350 mil habitantes, e com isso a gente vê que pode também chegar ao território russo esses ataques, né, como uma resposta de tudo aquilo que tem acontecido em essas mais de 5 semanas de guerra. A Ucrânia não confirma essa notícia, mas de qualquer forma o Ocidente olha de forma bastante apreensiva para tudo isso que está acontecendo, porque se isso se generalizar em outras cidades russas, isso pode aumentar a intensidade dos ataques e aí paralisar de vez com as negociações de paz. Exatamente, né, Luca? Houve algum avanço? Existe um agendamento para uma nova rodada de tentativas de negociações entre os dois países, também com a ajuda da União Europeia e, é claro, outros parceiros, até no caso a Turquia, que acabou sediando a última reunião na tentativa aí de um cessar-fogo? Pois é, esperamos que amanhã aconteça uma nova rodada de negociações de formato virtual, mas que possa também encaminhar outras rodadas presenciais na semana que vem, e na outra semana a Turquia já se disponibilizou para receber novamente os chefes, tanto chefes de Estado quanto ministros de Estado de cada um dos países, e poder trilhar o caminho para a paz. O que a gente vê é que também no aspecto energético, no aspecto econômico, a Europa se recusa a pagar o gás russo em rublos, o que está fazendo com que o Kremlin ameace fechar o fornecimento de energia para muitos países europeus, lembrando que cerca de 40% da energia utilizada na União Europeia é proveniente da Rússia, e alguns países dependem muito disso, como é o caso da Polônia, da Áustria, Itália e principalmente a Alemanha. Mais de 50% da energia utilizada aqui, não só para os domicílios, mas também para as indústrias, é proveniente da Rússia, por isso que esse impasse tem que ser resolvido e provavelmente a Europa tenha que ceder e fazer os pagamentos como a Rússia está pedindo. Exatamente, uma questão muito estratégica, né, Luca? Você fala da Alemanha, você vem trazendo aí ao longo dessa semana o quanto é estratégico esse gás, não apenas, claro, para as famílias, mas também para a própria economia da Alemanha, né? Exato, Marcelo. Se a gente for considerar que a indústria alemã é o grande espinha dorsal de tudo aquilo que se produz aqui, a Alemanha ainda é a 4ª maior economia do mundo, muito disso vem da indústria de alta tecnologia, a indústria automotiva e também de diversos outros setores estratégicos para a produção de componentes, tanto para aviões, tanto para armas, e também outros complexos industriais no mundo, e isso depende do gás russo para funcionar, que abastece essas indústrias. Por isso que o governo alemão tem um interesse muito estratégico em manter esse fornecimento de gás russo constante e não provocá-los a ponto de acontecer um racionamento, porque até os ministros aqui da economia anunciaram que, caso aconteça uma crise no setor energético, a indústria será a maior prejudicada, já que a prioridade será dada para os setores civis da sociedade, as casas, os hospitais, as escolas, e com isso a economia pode ser fortemente afetada. Por isso que eles tentam negociar com os russos, talvez um meio termo, pagar metade talvez em euros e dólares e outra metade em rublos, mas toda essa estratégia do presidente Putin é para fazer exatamente com que as sanções sejam menos, tenham um efeito menor no seu país e que o rublo não se desvalorize tanto como aconteceu desde o começo da guerra, que perdeu aí um valor astronômico, mas agora já voltou aos patamares mais normais. Por enquanto, a gente observa, né, Luca, que as sanções que são muito duras em relação à Rússia já atingem, claro, o povo russo também, né? A gente fala, normalmente ele sempre lembra do governo, né, o Vladimir Putin, mas claro que também a população toda está sendo atingida, muito mais a da Ucrânia, com uma guerra em seu território, e, evidentemente, as perdas, as vítimas civis, militares também, uma situação totalmente inimaginável, né, há pouco tempo atrás. Mas como é que você avalia também a viabilidade mesmo? Até que ponto essas sanções poderão fazer Putin mudar de ideia e aceitar de fato aí um termo de acordo? Olha, Marcelo, o que a gente observa não é só que as sanções econômicas têm feito com que a Rússia
sofra problemas internos e muitos calculam que o seu PIB diminua 15% nesse ano de 2022, o que é muito maior do que o último período de recessão, que foi a própria pandemia da Covid-19. A gente percebe também que ela está tendo dificuldades no aspecto militar e essa guerra está saindo muito mais cara do que os russos esperavam. Inteligência britânica e americana já reportam que aos arredores de Kiev, a população russa, né, que está lá, além dos soldados, estão tendo dificuldades para encontrar alimentos, abastecimento para os seus veículos, além, é claro, de muitos materiais e equipamentos danificados, o que dificultam essa empreitada militar. O que a gente vê é que, nesse aspecto também, a Rússia tem perdido vários soldados, os números aí são um pouco contraditórios, mas, de maneira geral, é mais do que eles esperavam, e com isso, talvez essas perdas militares ou não conseguir assegurar esse domínio político na Ucrânia pode fazer com que o presidente Putin mude de ideia. Porque do aspecto interno, a gente sabe que na Rússia não há uma tradição política das pessoas irem na rua, até pela repressão que tem, apesar da popularidade do presidente estar em alta, é difícil também confiar nesses números, mas o círculo interno dos amigos do presidente Putin que dão sustentação ao seu governo, os oligarcas, os bilionários, se esses forem pressionados, capaz também do Putin mudar de ideia.